Boa tarde, investidor. O meu nome é Wagner Caetano. Começamos mais um programa Na Mira do Trader. Hoje temos uma edição especial onde eu vou dar maior ênfase ao caso da Gerdau, mostrando as variáveis mais detalhadas, os fundamentos, o gráfico, o fluxo, ou seja, aquilo que me levou a tomar a decisão de comprar o papel. Vou explicar detalhadamente a operação e também vou falar da operação com os mini contratos que foi amplamente divulgada aí pela mídia. No finalzinho eu posso até dar uma olhada em um outro papel, expressando sempre, pessoal, as minhas opiniões, aquilo que eu estou fazendo, compartilhando com vocês, ok? Dizendo rapidamente a minha história, como hoje temos uma audiência, um público diferente do fiel pessoal que nos segue aí nas segundas-feiras, eu sou um investidor com perfil de médio prazo, eu não gosto de day trade, de operações com alavancagem, termo nem especulação com opções. Eu acho que essas operações elas trazem até uma certa ilusão, despertam um sonho no investidor, mas na minha visão não são um investimento em si. Eu vejo a bolsa como uma possibilidade, uma oportunidade de compras de bons ativos que paguem bons dividendos e que você possa aproveitar de momentos prósperos aí de uma empresa que você acredita. Então tem uma carteira de ações, dentre elas tem um destaque para a operação da Gerdau, que foi amplamente divulgada no final de janeiro, especificamente numa matéria na última semana de janeiro e depois no Visão Técnica do dia 29, deu uma repercussão bastante positiva. Então hoje eu vou falar desses dois estudos de caso no primeiro momento e também falar de como que vai ser o meu curso Top Traders 3.0, que vai ocorrer nos dias 30 e 31 de março durante o pregão ao vivo, das 9 às 17h30, 18 horas, e também falar do webinar de quarta-feira que a gente vai fazer para os inscritos, que é um webinar de nivelamento para que todos estejam preparados nos dias de operar na prática comigo, ombro a ombro ali, nós todos de mãos dadas ali, estudando e operando esse mercado fantástico que é o mercado doméstico, cada vez mais líquido, com alta tecnologia e com oportunidades para a gente aproveitar. Então, pessoal, falando especificamente da Gerdau, pedi para o pessoal colocar no gráfico aqui, por gentileza. A Gerdau, lembrando que tanto os estudos de caso da Gerdau quanto do mini contrato, eles... É mais ou menos isso que a gente usa na imersão, né? Como é que funciona a imersão técnica? O aluno opera comigo durante 2 dias e ele vai ter como bônus 30 dias do Cartesian, que é esse programa que eu uso aqui, versão completa, com futuros também BMF, e ele vai ter 30 dias de acesso aos relatórios onde eu detalho ali as minhas operações, o que eu estou achando do mercado. Então, são 2 dias práticos, que a gente opera na prática, ações e também mini contratos, e eu vou mostrando as técnicas que eu uso com o mercado em funcionamento. Então, pessoal, da Gerdau, olhando aqui o gráfico semanal, na verdade eu posso colocar até o diário mesmo. A gente percebe que a Gerdau, nós temos essa linha vermelha aqui, que conecta os fundos da ação nos anos de 2012, 2013 e 2 vezes aqui, uma vez aqui em 2015, e 2 vezes aqui em 2016. Então, quando a Gerdau fez esse movimento aqui, eu, conversando com a Paula Barra, que é uma brilhante jornalista aqui da Infomoney, ela me perguntou o que eu estava achando do mercado naquele momento, se eu estaria comprando algum papel. Eu disse, olha, Paula, eu tive a felicidade de vender um imóvel que estava à venda já há mais de 1 ano e meio e tal. E eu acho que o mercado imobiliário novamente vai perder para a inflação de longe. Eu vou, aos poucos, alocar esse dinheiro na Gerdau. Eu falei para ela, tem um padrão aqui no gráfico, que é essa linha vermelha aqui. Aparentemente ela está fazendo um fundo duplo. E olha, se eu tiver que estopar abaixo dos 3,20 ali, o stop eu vou comprar aos poucos. Entre janeiro e abril eu vou montar a operação. E nesse dia aqui eu vim aqui no Visão Técnica. No dia 29/1, ela fechou a 3,60. E eu fui comprando papel, boa parte da minha operação foi divulgada aí no site da Infomoney, em vários portais com nota de corretagem e tudo. E eu fui comprando a ação. Quando teve aquele episódio da Polícia Federal da Operação Zelotes, eu acabei de montar a posição. Eu aproveitei aquele movimento de queda e finalizei a posição aqui na Gerdau, e o papel tem desenvolvido bem. Eu tenho um médio de 3,63 e ela agora está quase batendo ali nos R$6.
Então, teve essa linha, teve aqui o fundo duplo, depois as médias se cruzaram. Posteriormente, ela rompeu uma linha de tendência de baixa, que é essa linha azul aqui. Você vê como é interessante o gráfico, né? Ela rompeu a linha e ela fez o chamado pullback quando saiu o balanço. Então ela cedeu para testar essa linha de tendência de baixa, que era resistência, como suporte. Se apoiou aqui, tem subido. E agora acima de 5,49 nós temos um pivô de alta que ainda dá fôlego para a ação subir. A minha ideia é de médio prazo para vender o papel ali em torno dos R$10. Isso para 2017. Tá ok? Falando de fundamentos, é uma operação simples, acessível a qualquer investidor. Falando de fundamentos, pessoal, estava muito ligado nos estímulos chineses, né? E a China já sinalizava que haveria um estímulo econômico como incentivo ao próprio mercado que beneficia os metais, o minério de ferro e o aço em pisos históricos. A China dizendo que o governo estaria fazendo de tudo para impulsionar a economia, isso inclui mercado imobiliário, e aí constrói a Gerdau uma exportadora, e principalmente porque a Gerdau tem exposição maior aos Estados Unidos e Canadá. Estados Unidos, você vê o gráfico do Dow Jones, depois a gente pode olhar, é alta, uma economia em recuperação, o Canadá é uma economia estável, e ela atua mais na área de aços, atua de forma expressiva na área de aços longos, que é o mercado mais resiliente. Então tinha inúmeros fundamentos, a relação preço-lucro da ação favorável, trabalhando abaixo da média histórica, né? E a única coisa que me gera, entre aspas, uma frustração aqui, voltando ao gráfico, é que eu fiquei em dúvida, quando eu fiz o Visão Técnica aqui no dia 29, entre Gerdau e CSN. A Gerdau estava a 3,60 naquele dia, a CSN A3 estava 3,55. E eu falei justamente naquele programa, olha pessoal, eu tenho dúvida entre a Gerdau e a CSN, mas como eu quero escolher uma das duas para fazer uma operação bem concentrada, eu vou na Gerdau. Se vocês acham que eu estou ganhando bem com a Gerdau a R$6, CSN está 8,06. Então, né? Eu sei que tem gente que entrou na CSN, acabou me falando depois, inclusive já realizou lucro. O pessoal entrou a 3,60, está dando mais de 100%. A 7,20 já estava dando 100%, está dando 130% na ação. Isso daí de janeiro para cá em menos de 2 meses. Então, o setor em si, ele já, com exceção da Uzi Minas, que acabou subindo também, né? Mas já dava sinais ali de sinais positivos ali e tal. Então, da Gerdau foi isso aí. Na imersão técnica, pessoal, a gente aborda, que vai ser dia 30 e 31 de março, ainda tem algumas vagas, a gente aborda esse tipo de operação. O da Gerdau ficou muito famoso, mas para quem acompanha o programa Na Mira do Trader aqui de segunda-feira, desde o primeiro programa em janeiro, eu estou dizendo para vocês que o Banco do Brasil faria um movimento de explosão, né? Então, isso daqui é um fundo, é mais que um fundo triplo, né? Ele bateu 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes no mesmo patamar. Quando isso daqui acontece, você consolida esse patamar como suporte. E eu comentava, olha, Banco do Brasil é para comprar aqui, fazer um preço médio de 13 alguma coisa, R$14, e para vender lá em cima, porque ela tinha um gap aqui, né? É que a ação paga dividendos, o gap mexe. Então eu falava, olha, é para comprar aqui embaixo para vender no fechamento do gap aqui a R$22, R$23. Isso daqui foi motivo de piada quando a gente comentou, né? E não deu outro, ela veio exatamente fechar o gap aqui, ó, tá vendo o gap aqui em azul? Então ela veio fechar o gap e essa operação aí, você comprar a 14 e vender a 23, tá dando aí mais de 60% de lucro se você tiver o pior preço médio nessa situação. Então deu até mais que a Gerdau. Só que não foi tão divulgado, ficou restrito às pessoas que participam no programa Na Mira do Trader e no meu grupo também. Então, quando eu comentei no Visão Técnica também da ITS A4, né, deu até mais que a Gerdau também, a gente estava nessa data aqui, ó, dia 29, ela fechou a 6,70,
e depois buscou 864, por quê? Porque era um objetivo, né? Você vê que é uma região de topos aqui, o 868 aqui, né? Então eu falei, olha, é para comprar aqui para vender no 868 num prazo médio. Ela foi bater, foi no curto prazo, então deu um resultado muito bom também aí na Itaúsa, que é uma ação segura, tranquila de trabalhar. Então o que eu estou mostrando é que o caso da Gerdau não foi um caso isolado, né? Sem falar na Hipermarcas também, que eu puxei esse trade aqui, dei minha opinião, no ano passado nos 14 e hoje o papel está 28. Né? Então, porque tinha feito um BB abandonado de topo, fez um de fundo com um topo duplo e a ação está indo aí. Então o caso da Gerdau não foi um caso isolado, né? Eu já tinha falado de Souza Cruz anteriormente, daí todas as operações públicas, né? Hipermarcas, o Banco do Brasil, sem contar também com esse tipo de ação, né? Eu bati nessa tecla muito no ano passado, dessas empresas exportadoras. Tanto na entrada quanto na saída, que depois que o papel alcançou. Eu falei muito no passado de Fibra, Suzano, né? A gente estuda os fundamentos, na época eu estudava celulose e tal. E da Embraer também, que foram operações que eu tinha na minha carteira. E tanto a gente deu a entrada bem próximo do fundo, quanto eu também expressei minha opinião, disse ali que eu estava comprando, quando a ação estava fazendo aqui um topo triplo, né? Então, mostrando só que a operação da Gerdau ela não foi isolada, são operações que vira e mexe aí eu estou fazendo e quando tem oportunidade eu abro aí para o mercado também, para que possa acompanhar comigo aí. O pessoal da Infomoney está colocando aí, pessoal, eu tenho hoje em dia 2 trabalhos gratuitos, na verdade 3, né, que é o relatório cenário que eu distribuo todos os dias de manhã, antes da abertura do mercado à vista. Essa semana nós vamos colocar o blog Na Mira do Trader no ar novamente, sempre com uma ação por semana, aquela ação que eu vi algum destaque, ou que eu estou comprando, alguma coisa nesse sentido. Né? E tem o Na Mira do Trader, que é o programa também, né? Tem o cenário, o blog e o programa todas as segundas às 15h30. Hoje é uma versão especial falando da Gerdau, da imersão e dos mini contratos também. Ok? Então, falando da imersão especificamente, nós não tínhamos uma ideia de fazer um curso agora no primeiro semestre. Mas com essas operações da Gerdau e dos mini contratos, a gente já tinha algumas pessoas na espera e outras pessoas pediram treinamento também. Então a gente abriu uma turma, coisa rápida, eu fiz um webinar na quinta-feira, na quarta-feira tem um webinar de nivelamento para explicar como é que a gente vai trabalhar, que você precisa ter uma conta aberta numa corretora com mini contratos liberados, falando sobre o cartezinha, que você vai ter um mês para o uso, falando dos relatórios, como é que eles funcionam, e de como é que você tem que se preparar para aproveitar o melhor da imersão. Vai ter a versão ao vivo, mas fica gravado por 6 meses também, caso você não possa acompanhar o dia todo ou de forma parcial. E aí depois a imersão em si, dias 30 e 31, horário de pregão ao vivo pela internet, recebe um login e senha, entre no ambiente e acompanha. Tanto faremos estudos quanto operações ao vivo também. Ok? Então, e aí eu não sei exatamente quando que a gente vai fazer um outro posteriormente. Restam poucas vagas, as vagas elas vão estar, as matrículas estarão abertas até amanhã à meia-noite. Creio eu que após esse webinar hoje a gente já esgote as vagas. Me parece que são 60 vagas, se eu não me engano, ou 70, e é uma turma reduzida dessa vez, e provavelmente hoje, após o webinar, a gente já deve esgotar as vagas restantes, ok? E falando do... O pessoal que viu o webinar está agradecendo, eu fico contente. Aí voltando aos gráficos aqui, falando do mini contrato, então a imersão que a gente faz é isso aí, a gente vai olhando o gráfico, vendo oportunidades, fazendo operações, exatamente isso que a gente está fazendo aqui. Aí você baixa o cartezinho, você tem 30 dias para usar e vai me acompanhando. Certo? Pessoal, do mini contrato, alguma coisa parecida com a Gerdau aqui, ó. Tocou essa linha uma vez de 2015, isso daqui é o gráfico ajustado, o gráfico perpétuo que eu uso, do mini contrato. Tocou novamente em 2015 e teve um movimento de alta. Depois, na época, o contrato G16, porque o mini contrato ele vence
sempre às quartas-feiras nos meses pares mais próximo do dia 15. Então ela fez um padrão aqui, ela já começou a dar sinais de fundo e eu comecei a comprar aqui perto dessa linha, porque às vezes não toca exatamente a linha e sobe. E durante essa alta que fez fundo duplo, eu fui comprando até totalizar 175 mini contratos. Então a primeira variável foi essa linha rosa, ou fúcsia, né? Foi o meu parâmetro. Quer dizer, tinha muito para ganhar, porque toda vez que tocava a linha subia muito, e pouco para perder se tivesse que estopar. E ela fez aqui um padrão chamado fundo duplo, que é um W que projeta um alvo em 50.570. Quando eu vi esse fundo duplo com alvo em 50.570, eu achei que era uma maluquice e tal, mas eu comecei a comprar. E ela foi subindo, montando aqui uma linha vermelha, que é uma linha de tendência de alta, que foi dando sustentação à operação. As médias que não se cruzavam há muitas semanas ou meses até, a de 5 cruzou a de 21 de baixo para cima. E aí a ação, como se não bastasse, ela rompeu uma linha de tendência de baixa, essa linha em azul reforçado, que vinha desde o topo de maio, que eu alertei inclusive aqui na Infomoney também, sobre o título de Sell in May and Go Away, que nós entramos na venda justamente pegando essa reversão. Pô, mas fala, como é que você pegou a reversão de maio? Tem alguns padrões que indicam uma reversão exatamente em maio, principalmente por causa do mercado americano. E esse padrão aqui é chamado Arame de topo. A gente usa candlestick também na imersão. Ok? E é como se fosse uma mulher grávida com um bebê aqui. Aparecer isso daqui no início de maio, com o mercado esticado, era mamão com açúcar. Tanto que de maio até novembro o mercado estava muito fácil de operar. Aí realmente novembro e dezembro foi bem complicado, né? Mercado travado, sem direção, mas de maio a novembro foi um nível de dificuldade muito favorável. E depois ela pegou e rompeu essa linha de tendência de baixa aqui e o mercado disparou, né? E foi exatamente no alvo. Então, para quem duvida que eu zerei a operação exatamente no alvo, na verdade eu zerei a 50.690, que tinha sido a máxima do movimento até recentemente, a gente colocou na matéria a nota de corretagem mostrando a saída dos 175 contratos aqui. Então, falando em fundamentos, pessoal, a gente via o mercado americano subindo, Europa subindo, mas alguns metais também com sinal de fundo, além do petróleo nessa época aqui, aço, tudo em mínima histórica. Então, e tinha uma outra variável que era o seguinte, os estrangeiros, durante esse movimento, mesmo quando o mercado caía, eles atuavam na compra. Então, assim, estrangeiro aproveitando queda para comprar, era sinal que o mercado iria explodir. E nos dias que subia, você vê aqui as barras verdes aqui em volume, nos dias que subia, o volume era mais forte do que os dias que caía. Ó. Você vê aqui as barras verdes bem maiores que as barras vermelhas e geralmente as barras verdes acima da média móvel exponencial de 21 períodos. Então, quer dizer, tinha sustentação gráfica, fundamentalista e de fluxo financeiro para justificar a operação, trazendo tranquilidade, objetividade e um nível de estresse baixíssimo. Você aproveita a operação, surfa a operação de uma forma saudável e de uma forma tranquila. Só para explicar, pessoal, o mini contrato, ele é uma fração de 20% do contrato cheio. Para cada ponto que o mercado anda, são 20 centavos, né? Se você tiver comprado ou vendido, você vai ganhar ou perder de acordo com o movimento. Então, por exemplo, se opera 175 contratos, como foi o meu caso, cada ponto eram R$35. Então, eu acabei pegando uma média de quase 10 mil pontos aqui, ok? Nessa operação. Então, o que a gente faz na imersão é isso aí. Eu ensino Na imersão a gente ensina algumas técnicas de análise gráfica, fala de figuras,
linha de tendência, como é que a gente usa as médias, que indicadores que eu uso, como é que eu faço o uso do volume financeiro com uma média móvel inserida, como é que eu trabalho com topos e fundos para traçar suporte e resistência, né? Como é que eu combino os fundamentos e onde que eu tenho acesso aos fundamentos para ter mais segurança para operar não somente com gráfico, que médias que eu uso, por quê e como é que eu calibro essas médias, eu mostro também. Como é que quando que eu considero um topo ou um fundo importante, como é que a gente faz uma análise para médio prazo, como é que traça os alvos. É bacana também falar de Fibonacci, a gente usa como é que traça retrações e projeções de Fibonacci no gráfico. Muitas vezes dá para achar alvo com Fibonacci. Né? Como é que acompanha a posição dos estrangeiros, qual que é a importância do dólar para algumas ações, qual que é a importância dos juros, né? Como é que a China impacta no nosso mercado, como é que o mercado americano impacta aqui, como é que eu trabalho com a agenda econômica, com os indicadores daquele dia, o que é um PMI chinês, como é que os dados de importação e exportação da China impactam aqui. Então vocês vão ver que é extremamente simples, não tem nada muito complicado, porque é tudo muito simples. Então seja você leigo, investidor mediano, semiprofissional, até um profissional, você vai aproveitar o treinamento porque é uma técnica minha desenvolvida por mim. Então, independente de você ser iniciante ou um expert, ela vai funcionar. Então, eu dou treinamento tanto para investidores que estão dando os primeiros passos na bolsa, como eu dou treinamento para traders de banco, de assets e de corretoras que vivem das suas performances de tirar dinheiro do mercado. Então, o método serve para qualquer nível de investidor. Lembrando que ele é um método de posição de operações para médio prazo. E no caso do índice não é day trade, são operações para alguns dias ou até semanas. Tá ok? Então essa que é uma... Então só vou dar uma olhada aqui voltando ao gráfico, eu vou dar uma olhada no Ibovespa e depois eu respondo as perguntas aí do pessoal. Né? Então a gente está vendo aqui a Gerdau, lá que a gente já falou, olhando o Ibovespa agora. Pessoal, Ibovespa, olhando o gráfico aqui, eu mandei no meu relatório cenário de manhã, que a gente está num ponto de definição. O mercado tem uma resistência forte, aqui nos 50.900 pontos, ele está acima hoje, e a máxima da quinta-feira, 51.268. A máxima da sexta, 51.307, e a máxima de hoje, 51.359. Então o mercado está tentando passar esse patamar, ele está longe da média de 21, só que acima de 50.165 nós temos um pivô de alta. Então o mercado tende a subir. Somente se ele perder o 50.165, ele tende a uma correção, buscando algum suporte ou na média de 21, nessa retração de Fibo aqui, ou na própria LTA, mas depois ele deve voltar a subir. Então correções no mercado são oportunidades de compra, né? Então nesse momento nós temos um mercado altista, mas um mercado sem aquela convicção por já estar esticado. Então, com a correção até média, topo anterior, retração de Fibonacci ou até na linha, são oportunidades de entrar. O mercado, nesse momento, é um mercado comprador. Ok? Então, essa que é a análise que eu tenho para o Ibovespa. É a minha opinião, a minha visão aí sobre o Ibovespa. E sobre o dólar, pessoal, vejo o dólar fraco, não vejo uma força compradora maior. Não me surpreenderia se ele fechasse esse gap aqui, ó. Ok? Para depois voltar a cair. Porém, ok? Esse gap em amarelo, porém a perda desse patamar aqui de 3.581.500, 3.590, monta um pivô de baixa de proporções bastante importantes aqui para o dólar. Se ele perde aqui esse patamar, ele pode vir aqui facilmente para a região de 3.50 ou 3.500 ou até um pouco abaixo aqui. Ok? Então, explicando para quem está entrando agora, pessoal, hoje é um programa na mira do trader especial. A gente está fazendo aqui um na mira do trader voltado para o pessoal que tem interesse na imersão técnica que vai ocorrer nos dias 30 e 31 durante o pregão, com um webinar de nivelamento que vai ter na quarta-feira para os inscritos, explicando maiores detalhes a sua preparação para absorver o máximo do curso. Então, eu vou começar a dar uma olhada nas perguntas ali.
Então, do cenário o pessoal já falou. Pessoal, no caso da Gerdau, a melhor compra já passou, né? Então, a compra foi lá atrás, então entrando agora você tem que ter consciência que você está pegando esticado. Mas como ainda tem espaço para subir, se você dividir a sua entrada de forma gradativa, pode ainda assim, de repente, aí ser uma compra interessante. Ok? Mas não para entrar de uma vez, para entrar de forma gradativa, fazendo um bom preço médio. Ok? O pessoal está perguntando de algumas ações aí. Em relação ao mercado daqui para frente, eu vejo o mercado como um mercado esticado, mas um mercado ainda altista. Então, nesse tipo de situação, eu acho que, por exemplo, a minha visão, a minha estratégia pessoal, a minha opinião para esse momento do mercado é manter a minha carteira de ações. Então, eu tenho várias ações em carteira. Eu posso até voltar no gráfico aqui para mostrar. Na imersão, nós montaremos uma nova carteira, pessoal, na imersão dos dias 30 e 31. Mas nesse momento, por exemplo, eu tenho Ambev, né, mostrando mais ou menos como a gente trabalha na imersão. A gente olha aqui a situação e decide se compra ou vende um papel e vai montando a carteira. Ela tem um ombro cabeça-ombro maior, que falhou, mas ela tem um ombro cabeça-ombro invertido, no caso, né, menor, que parece aqui que vai se desenvolver. Então, uma ação, eu sempre mesclo a carteira com vários tipos de papel. Essa tem um perfil para dividendos, um perfil conservador. Eu tenho, por exemplo, o BB Seguridade na minha carteira pessoal. É uma ação que é uma exposição indireta a Banco do Brasil e um papel muito bacana. A gente falava desde esse fundo aqui de janeiro. Então tem espaço para subir. De repente, se ela desce para fechar esse gapzinho aqui, ó. Nem sei se fecha, mas se fechar, é oportunidade de ouro para entrar, né? Tenho em carteira também, acredito, para médio prazo. Cielo, ela veio aqui num canal de baixa bem forte, rompeu um pivô aqui dentro do canal, rompeu o canal, fez o pullback que ela vem até a base do canal e está subindo agora. Também tem um gap aqui, nem sei se ela fecha o gap, se ela não fechar fica caracterizado como um gap de fuga, mas se ela voltar para fechar o gap, oportunidade clara de entrar. Você vê que também é uma ação com perfil mais conservador. Tem o Gerdau, que todo mundo sabe, que já é um perfil mais agressivo. Você vê que é uma carteira montada de forma equilibrada. Tenho também Itaúsa, que está num patamar aqui de resistência. Se ela romper o 868, ela vai embora, mas talvez ela tenha dificuldade e ela venha a ceder um pouco antes, né? Está numa região de topo aqui importante. Croton também é uma ação que eu tenho, que eu acho interessantíssima, está com o ombro cabeça-ombro maior, mas assim como as outras também tem um gap que pode ser fechado e dar oportunidade. Se esse gap não for fechado, ele fica caracterizado como gap de fuga nessas ações. Se descer para fechar, deve fechar e voltar a subir em seguida. Aqui na Croton também. A hipermarcas eu não tenho mais, alguns alunos do meu grupo têm, eu particularmente não. Eu tenho o Pão de Açúcar, que é um papel que eu acredito muito. Hoje a Pão de Açúcar já está me dando lucro. Nós temos aqui, pessoal, uma relação transparente. Quando eu voltei à visão técnica aqui no começo de janeiro, eu falei para vocês que eu tinha várias ações que estavam no 0 a 0, algumas dando lucro, e que no Pão de Açúcar o meu preço médio era 48. A ação estava 34, 35 reais. Então eu falei, pessoal, estou tomando um chá, a gente erra também. Só que Pão de Açúcar era 38 para mim é oportunidade. Então eu vou comprar um pouco mais para baixar meu médio, porque no mínimo aqui ela vem até 55,92. E eu fui comprando e fui acompanhando o papel com vocês durante as semanas. Quando ela rompeu 44,41, esse alvo aqui para mim era líquido e certo. E hoje o papel já me dá lucro. Eu tenho uma posição no Pão de Açúcar maior do que a posição da Gerdau, por exemplo. Então, uma ação
Eu esperei ela fazer a inversão, fez um fundo duplo, fui comprando mais. Isso daqui quer fazer um preço médio a favor da tendência. Isso daqui é um preço médio correto. Hoje eu estou no lucro na ação. O meu preço médio está R$ 47,60, ela está R$ 50,10. Então, se ela chegar aqui, eu já tenho um lucro importante. Por isso que eu sempre falo que você deve trabalhar com a visão de médio prazo. Porque aí você traz a variável tempo. Aqui eu tenho um gráfico com eixo de preço e um eixo de tempo. Quando você trabalha com um ativo de uma boa empresa com a visão de médio prazo, o tempo está a seu favor. Diferente de uma operação, por exemplo, de day trade ou muito alavancada, que o tempo está contra você. Então, o swing trader, que é o meu caso, ele traz o tempo, ele domina a variável tempo a favor dele. Então, qual que é a consequência? A construção de riqueza na renda variável no médio prazo. Um exemplo prático. O meu imóvel que eu vendi a 400 mil, eu compraria ele hoje novamente por 365 mil. Eu vi anunciado por 365. Então, quer dizer, já houve um ganho na venda do imóvel. Eu estimava 3 meses para montar a operação na Gerdau, montamos em menos de 2. Eu estimava gastar 400 mil na montagem da operação da Gerdau, gastei 363.500. E sabe o que é o mais interessante? Quando a ação bateu 4,40, ela já me pagou 2 anos, 4,45 aproximadamente, ela já me pagou 2 anos de renda fixa. Voltando, a 4,40 que ela bateu em um mês, ela pagou 2 anos de renda fixa. Então você poderia colocar o stop, por exemplo, em 4,40 e manter ganhos de 2 anos de renda fixa, por exemplo. Então essa que é a ideia. Ok? Então a operação foi feita com essa base, essa que foi a ideia por trás da operação. Ok? Bom, respondendo as perguntas aí, tem uma pergunta aí do Cid. Primeiro, Cid, eu nunca cobrei por uma palestra. Eu fiz 100 palestras no Circuito Expo Money, fiz mais de 300 seminários pós-Expo Money, sempre gratuito. Eu nunca cobrei por uma palestra na Expo Money, nunca cobrei por uma palestra para o meu antigo parceiro que era Agência Estado, nunca cobrei por uma palestra para a Infomoney ou para qualquer que tenha sido dos meus parceiros de 2007 para cá, que é onde eu faço esse trabalho profissional na Bolsa. Mesmo os seminários eu arcava com cursos de hotel, de coffee break, sempre fazendo um trabalho gratuito. Eu sempre tive iniciativas gratuitas na maior parte do tempo. Em relação a treinamentos, hoje eu faço um treinamento por ano ou 2. 2012 e 2013 eu não dei nenhum treinamento, atendendo a pedidos à fila de espera geralmente. Então, o meu negócio é o mercado imobiliário e a renda variável, ok? E médio prazo, que eu considero são 18 meses. Tanto na teoria de Down quanto o saudoso Jesse Livermore, que foi o maior trader de todos os tempos, que é o meu mestre inspirador, eles diziam o seguinte: o movimento de curto prazo, que é o day trade, seriam as marolas. Então você não vai tirar dinheiro das marolas. Você pode teimar sim, mas você vai devolver e vai entrar no prejuízo. No caso, as marés, que são os grandes movimentos de longo prazo, aquele chamado buy and hold, fica um negócio chato, pouco inspirador, você ganha e perde e acaba desistindo. Então as grandes marés, que são aquelas operações de longo prazo, também não te trazem um resultado legal. O que traz um resultado bacana são as operações de médio prazo, que é surfar a onda. Então é onde você utiliza a onda, você segue a onda, surfa a onda e extrai dinheiro do mercado, especialmente com nível de estresse baixo e correndo pouco risco. Ok? Então, essa que é a ideia. Ok? Então é surfar a onda, é o movimento de médio prazo, é o movimento secundário. O movimento primário é um movimento de longo prazo, eu não trabalho, eu trabalho no movimento secundário, que é a onda da teoria de Down, que é um movimento de médio prazo de
até 18 meses. Muitas vezes a gente consegue realizar lucro em algumas operações em 3 meses. Pessoal, isso para ações. No caso do mini contrato, são alguns dias de posição. Ok? Então essa a forma que eu utilizo para operar. A minha ideia é a construção de riqueza na renda variável quando tiver oportunidade de entrada. Como inúmeras vezes eu abri algumas operações aí mostrando aquilo que eu estava fazendo e aquilo que eu estava achando para o mercado. Pessoal, em relação ao dólar, o pessoal está perguntando, eu vou ser bem sincero como eu sou aqui, transparente. Para o dólar voltar a R$4, ele volta em 3 situações. Primeiro, se o governo do PT não cair, ele volta a R$4, até supera, mas não é tão provável. Se tiver uma intervenção militar, que hoje é um cenário que já está sendo ventilado e que é preocupante, né? Passaria, de repente, os 4 até os R$5. Ou se, de repente, houver uma troca de governo, mas for uma troca truncada. Por exemplo, tem troca de governo, ao mesmo tempo caça uma chapa do PMDB, não sabe se assume presidente da Câmara, do Senado, se assume presidente da STF. Então, nesse tipo de cenário, sim. Em condições normais, como a troca de governo, como aconteceu no outro impeachment, a tendência é que o dólar caia ainda mais. Então, o mercado, o mini contrato, o mini dólar, as ações podem fazer qualquer coisa. Só que você tem que tomar as variáveis naquele momento, as mais prováveis, e mais ou menos ali traçar um cenário e se posicionar. E é assim que todo mundo trabalha. O pessoal que trabalha profissionalmente com a bolsa. Ok? Tem o nosso amigo ali falando, o Giannini falando do Bradesco, é verdade. Eu falei mesmo do Bradesco no Visão Técnica, né? Foi bem aqui. Agradeço a presença do nosso amigo Giannini. O Bradesco eu falei nesse dia que ele tinha fechado a 18, né? Foi isso mesmo, eu comentei que era uma compra claríssima aqui nos bancos, né? Que eu preferi me posicionar na Itaúsa, mas que o Bradesco era uma compra talvez até mais clara que o Itaú, né? É verdade mesmo. Falei isso no Visão Técnica do dia 29/1. Ok? Mini contrato eu mantenho alguns dias, 3, 4, às vezes 10, 20 dias, depende do movimento. E para operar mini contratos, tanto de mini índice quanto de mini dólar, você pode usar dinheiro como garantia, algumas aplicações de renda fixa, fundo imobiliário não pode e ações também pode com pequeno deságio, de 10% a 20%. Se for uma ação muito pouco líquida, 30%, mas como a gente geralmente opera ação com boa liquidez, vai ser um deságio de 10% a 20%. Né? Então, você pode utilizar suas próprias ações como margem de garantia para os mini contratos. Ok, o pessoal está falando ali de Brasil Pharma. Eu vou dar uma olhada aqui nesse papel. Tem muita ação que estava bem abaixo de BP, HA3, né? Eu particularmente não gosto desses papéis, só que a ação saiu de uma região aqui de 3,23 foi a 6, né? Eu não vejo ainda uma compra, assim, não é, pessoal, aquele tipo de papel que eu costumo operar, né? Se eu colocar um gráfico de volume aqui, é um volume muito baixo, então, sinceramente, eu não vejo esse tipo de ação como investimento, assim, então não é o tipo de perfil de papel que eu gosto. Eu até comentei na época, quando me perguntaram desses papéis, o pessoal queria esse daqui, na verdade, não é ação, acho que é BTH, que é a que eu quero. Bom, depois eu olho aqui. Que tinha algumas ações melhores. Então, quem queria fazer um trade realmente mais... um trade mais ousado tinha papel melhor. Ok? No mini dólar, o pessoal está falando de gaps. Eu esqueci de uma coisa aqui. No mini contrato, a principal variável que me levou a manter aquela posição nos mini contratos foram esses gaps aqui, ó. Tinha 1, 2, 3 gaps, o mercado foi subindo e fechando, atraído pelos gaps, e foi uma das variáveis que me levou a manter a compra, foram esses gaps abertos aqui.
Então, quando eu tinha dúvida se hora de realizar lucro, eu via o gap. Aí fechou esse último gap aqui nesse dia, no dia seguinte eu falei, eu tô fora. E tem gap para baixo agora, tem dois, né? Tem esse aqui e tem esse outro. Né? Tem gaps abertos aí. No caso do dólar, você percebe que vários gaps foram fechados, né? Durante essa queda aqui, né? Então tinha gap aqui, ó. Por exemplo, ó. Foi fechado, era improvável, foi fechado. Tem gap aqui para fechar, ó. Pode ser que sim, pode ser que... O gap não é uma regra absoluta que ele vai ser fechado, mas como o mercado continua, o mercado vai andando na direção do gap, e o fechamento do gap se torna algo provável. O gap funciona como se fosse um imã naquele momento para atrair os preços, né? Então, não é uma regra absoluta, mas o gap ele vai funcionando ali para... Havia um gap aqui, ó. Então os gaps, ele é uma das técnicas que podem ser utilizadas para que o investidor possa ter uma referência, digamos assim. Quem está pegando isso daí é o Rubens. O Rubens Soriano é um grande amigo aí de longa data, já foi meu aluno de diversos cursos aí, já operou no meu grupo também há um tempo atrás. Um grande abraço aí para o Rubens, uma das grandes amizades que eu fiz aí na Bolsa de Valores, né? Então, essa aqui é a visão aí, pessoal. Você vê que o Ibov já está mostrando mais força, né? Está deixando para trás aquela região que eu comentei, mas sem esquecer que o mercado está bem sobrecomprado aí. Ok? Aí tem o Zé Comprinha falando para mim do day trade, se eu conheço alguém que ganha dinheiro com day trade com consistência. O que eu sempre comento aqui, falando aí para o nosso amigo Zé Comprinha, que provavelmente é um fake para me provocar sobre o day trade, mas eu vou responder mesmo assim. O day trade, para quem não conhece, pessoal, é aquela operação que você abre e fecha no mesmo dia. Então você imagina que alguma coisa vai subir, você compra para vender em algum momento, e que vai cair, você vende para fechar a operação em algum momento dentro daquele dia. O swing trade é operação de alguns dias ou semanas, e o position trade semanas ou até alguns meses ou anos. No caso do day trade, eu tive durante o meu tempo de Expo Money aproximadamente 4.000 alunos pagos, que eu dava o treinamento ali de final de semana, ou de imersão ao vivo durante o pregão. E eu tinha uma ferramenta para acompanhar o desempenho desses alunos posteriormente. O que eles estavam fazendo, que setup que ele estava usando, para ver se o método estava funcionando bem, se tinha alguma coisa a mais que poderíamos colocar na metodologia, alguma coisa que poderíamos acrescentar para trazer benefício aos outros alunos. E eu mantinha um fórum no meu site Top Traders aberto, onde as pessoas trocavam ideias sobre isso. E a estatística que nós tínhamos desses alunos era que o day trade não era o melhor caminho, que o swing trade construía riqueza na renda variável para esses alunos, pessoas que multiplicavam o patrimônio por 2, 3, por 5 ao longo dos anos, fazendo uma boa carteira de ações e trabalhando com os mini contratos, e que os day traders praticamente todos quebravam. E eu já fiz também day trade, só que a minha diferença é que quando eu fazia o day trade, é que eu não alavancava. O day trade ele passa a ser um problema maior quando você alavanca. Então, às vezes você tem 100 mil reais na corretora, você tem 1 milhão liberado para o day trade. Então esse é um primeiro problema, a alavancagem tendo tempo, a variável tempo contra você. Então você tem o tempo, que é uma variável importante para que as operações deem certo, contra você nesse caso. Então esse é um primeiro problema. E o outro problema do day trade é que, além da alavancagem do tempo estar contra você, o emocional do investidor ele fica muito abalado. Esse investidor fica pressionado, ele acaba realizando lucro muito rapidamente, e quando dá prejuízo, ele aceita todo o prejuízo e muitas vezes leva a operação para o dia seguinte.
Então, é onde o problema se torna ainda mais grave. Então, eu não tenho nada contra o day trade em si, contra os day traders. Respeito quem faz, mas eu acho que não é o caminho para o investidor ganhar. As experiências que eu tive com as pessoas que eu conheci é que os day traders perdem praticamente todo o capital que eles têm em bolsa. Eu conheci um day trader sim que fazia sucesso. Eu não vou citar o nome dele aqui, mas é um day trader que operava na intracorretora. Na verdade, conheci dois. Um quebrou umas 3, 4 vezes, mas tinha muito dinheiro. Ele continuava colocando dinheiro na bolsa. E quando conheci um day trader que durante 5 anos ganhou muito dinheiro na bolsa. Ele ganhava principalmente com day trade de opções e principalmente trabalhando na venda. Mas ele quebrou fazendo day trade em 1011. Então o único day trader que eu conhecia que ganhava de verdade, mas não falar que ganha, que mostrava a boleta, que você via a operação, que você via saldo, ele ganhou uns 5 anos seguidos com opções e quebrou com 1011 depois. Ok? Então, eu acho que o day trade tem que ser tratado com responsabilidade, porque nem para a corretora muitas vezes é interessante porque você tem um cliente com uma vida útil curta ali na bolsa. Ok? O Rubens comentando aí, agradeço o Rubens. Na verdade, quando a gente fala qualquer coisa fora do consenso, o pessoal desdenha, porque tem uma máxima que se fala no mercado que é o seguinte: o consenso já está precificado, já está no preço. Um exemplo de pouco tempo atrás, teve as manifestações naquele domingo, na segunda e na terça a bolsa caiu, semana passada, né? Então o consenso ele já está precificado no mercado. Você tem que ver alguma coisa além para se posicionar. E da mesma forma que o pessoal desdenhou da formação do fundo que está aqui no gráfico, e da própria operação da Gerdau, quando eu falei do Sell Man Go Away, se o pessoal puder colocar no gráfico, por gentileza, a gente tinha falado desse fundo aqui, o pessoal desdenhou, mas a maior crítica mesmo veio nesse topo de maio aqui, ó. Eu tinha alertado que era o topo, tinha colocado no meu blog, estava ativo na época, e o mercado foi abaixo, então quem vendeu aqui ganhou muito bem, protegeu as posições. É a mesma coisa aqui do fundo, e a mesma coisa da Gerdau. Então nada como fazer e mostrar a operação. Então quem desdenhou, deixou de ganhar dinheiro, quem entrou junto ganhou, né? E como eu mantive as operações, a gente teve, não foi o trade da Gerdau e do mini contrato, a gente já fez vários outros aqui, inclusive juntos, né? Fizemos dos bancos aí no Visão Técnica, do Banco do Brasil no Na Mira do Trader, da Hipermarca, Souza Cruz, Embraer, Fibra e Suzano e BIF3, que nós fizemos juntos no ano passado. Então, só deixando claro que as operações da Gerdau e do mini contrato não foram 2 acasos. Quase sempre, a cada 1, 2 meses, eu estou mostrando alguma operação nesses níveis aí para a gente entrar. Então, essa que é a nossa visão aí, pessoal. Então não foram 2 golpes de sorte, mas sim simplesmente operações técnicas que a gente entrou e inclusive entrei com dinheiro, né? Porque é muito fácil o camarada estar atrás de uma mesa e ele ficar dando dica, ficar todo machão quando acerta, aí quando erra ficar encolhido, né? Então ele dá ali as opiniões, compra e venda e não coloca o dinheiro. Então quem coloca o dinheiro de verdade é que sabe o que a gente está falando. Então eu não nem analista eu sou um investidor como você que está me assistindo, e nós que colocamos o nosso dinheiro é que sabemos ali, né, da importância de ter uma análise responsável, de pegar um movimento bacana, porque afinal ou nós vivemos disso ou temos a bolsa como uma segunda renda, que eu acho que o perfil mais comum aqui é daqueles que têm a bolsa como uma segunda renda e precisam aí ter uma operação consistente, um bom manejo de risco, para estar vivo aí no médio e no longo prazo. Então, para quem comentou, na verdade, um outro exemplo que a gente pode citar aqui, voltando ao gráfico aqui, depois eu vou encerrar. Eu lembro quando o Visão Técnica foi reativado, foi no rally eleitoral. Então, viemos aqui eu, Fernando Góes, Leandro Martins e Lauro Vilares. Inclusive o Lauro não está mais atuando como analista, é um cara que faz falta aí. Muito bom analista.
assim como são excelentes atualmente Thiago Bizzi da Leandro Stormer, que eu acompanho os trabalhos e gosto muito, sempre falo aqui, e o André Moraes da XP, que agora está na equipe da Clear. Atualmente, para mim, eles vivem seus momentos como os melhores do mercado, né? Deixando bem claro que eu não sou analista, pessoal, sou um trader, um investidor. Mas como analistas, André Moraes e Thiago Bizzi são de longe aí os melhores. E nós viemos aqui num Visão Técnica, exatamente aqui, ó. E o Leandro Martins, que é meu amigo pessoal, afirmou categoricamente que o mercado era alta, deu as explicações dele e tal. Leandro Martins, muito bom também. O Lauro Vilares, excelente analista, com o qual eu já aprendi muito na época dos meus estudos, também disse que era compra. E o Fernando Góes também disse que era compra. Isso daí tem gravado no primeiro Visão Técnica tocado pelo Thiago Salomão. E eu disse claramente que era topo. Claramente que era topo. Então, por que todo mundo falava que era compra? Por causa do rally eleitoral. Só que havia já uma distância da média móvel, havia cansaço aqui do movimento. Eu já acompanhava movimentos estrangeiros na Bolsa. Aí, para quem... Eu sempre falo as coisas que estão documentadas, que estão gravadas. Então, isso daqui está gravado, primeira Visão Técnica, na volta com o Thiago Salomão. E foi motivo de chacota na época? Sim. Quem ganhou dinheiro? O gráfico responde. Então, tudo que vai contra o senso comum acaba sendo criticado, mas o que importa na Bolsa é dinheiro no bolso. Então, geralmente, quando eu entro numa operação e todo mundo critica, aí eu fico feliz porque eu sei que vai dar certo. Agora, quando eu entro numa operação e todo mundo apoia, eu já sei que vai dar errado. Eu vou só te dar um exemplo. O caso da Gerdau foi uma operação que todas as pessoas criticaram, até os alunos do meu grupo. Ela deu certo. Essa operação aqui, por exemplo, ó, quando eu entrei, todo mundo falou que ia dar certo. Então, Wagner erra também? Erra. Qualicorp. Quando eu entrei em Qualicorp, pessoal, não, o papel tá barato, tem um gap aqui, a operação não vai para lado nenhum. Essa daqui foi consenso. Todo mundo falou que ia subir. Ela tá de lado. A Gerdau, todo mundo falou que não ia dar certo. Então, quando tem consenso, que é óbvio demais no mercado, geralmente vai para o lado contrário. A única operação que eu entrei e que teve um certo consenso que deu certo foi essa aqui, ó. Só que, como o consenso era muito grande que daria certo por causa da explicação fundamentalista que eu dei, eu coloquei pouco dinheiro, que foi Sabesp. Essa daqui era consenso e deu certo. Consenso depois que eu expliquei os motivos, né? Quando eu trouxe PL, fundamento, como é que estava funcionando no caso da cantareira, que ritmo que estava sendo reposto. Aí todo mundo, não, realmente a Sabesp vai subir. Aí eu falei, pô, todo mundo tá achando que vai subir, eu vou pôr pouca grana. Eu saí bem antes, só que tem aluno meu que ainda está no trade com posição pesada e começou a comprar aqui nos 14, 15 reais, está 23. Então, pessoal, essa história da crítica e do contrassenso, na verdade, para mim é um termômetro. Se tiver muita crítica aí, é sinal que vai dar certo. Porque o consenso já está precificado, ok? Então eu vou encerrar aqui. A minha mensagem é que semana que vem a gente está de volta com Na Mira do Trader em versão normal. Hoje foi um especial por causa da imersão. Restam poucas vagas. Vai encerrar amanhã à meia-noite. Quem quiser se inscrever, acho que tem um chat para tirar dúvida aí do lado e tem aí o botão de inscrição. Tá bom? Vai ter 30 dias do Cartezinha, vai ter acesso às minhas operações 30 dias. E tem o webinar de nivelamento na quarta-feira para a gente esclarecer como é que funciona, o que você tem que fazer, como é que se prepara. Eu desejo a todos aí muito sucesso, uma semana excelente e muita saúde e paz, pessoal. Que vocês tenham na renda variável alguma coisa saudável que traga somente benefício para a vida de vocês, que ajude aí vocês a construírem um patrimônio para o médio prazo, para a felicidade vossas, de vossas famílias, dos filhos, sempre com uma relação saudável com a Bolsa. Se tiver muito estresse, estiver perdendo dinheiro de forma consistente, o caminho está errado, você tem que procurar uma solução.
Então, eu não tenho mais curso presencial, só curso online. Na verdade, eu já dei curso para quase 4.000 alunos, como eu comentei, viajei o Brasil inteiro. A pedido da Infomoney, eu voltei em 2014, fiz alguma coisa em 2015. Esse ano nem tinha previsto o curso. Não estava nada previsto, mas a gente está fazendo, atendendo a demanda para uma turma pequena. O curso é para você aprender as operações comigo, ombro a ombro, e também serve para recuperação de carteiras de perdas que você teve aí de uns tempos para cá. Tá bom? Então, um grande abraço a todos. Hoje a gente bateu o recorde aí de audiência no programa Na Mira do Trader. É sempre um prazer vir aqui compartilhar com vocês as minhas opiniões. Então, um grande abraço, pessoal, e sucesso. Até a próxima.